seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscitou os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo nosso. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Vamos orar mais uma vez nessa noite, antes de meditar na palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela noite de domingo que o Senhor nos dá para meditar na tua palavra e subir até a tua casa para te honrar e te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nessa noite, meditando acerca do consolo, nos faz também desfrutar do teu consolo e sermos gratos assim como Paulo foi e expõe nesse texto para nós. Teu Santo Espírito nos guie, nos ilumine a mente para compreendermos as lições para esta noite, para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias. Assim nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós hoje, meus irmãos, vamos ser relembrados acerca do caráter consolador do nosso Deus. Então, quem escutou hoje o finalzinho da ministração da nossa irmã Janeide, pegou um pouco sobre isso, do consolo de Deus. No momento que a gente está vivendo, é sempre importante que a gente exponha todo o Evangelho. Todo. Paulo foi chamado para expor todo o desígnio de Deus. Nós somos chamados para fazer a mesma coisa. E num dia como esse que nós temos a comemoração do Dia do Pastor, nós somos relembrados da responsabilidade que temos. E essa responsabilidade também passa por mostrar esse atributo de Deus de consolador. E através da ação de graças de Paulo, relatada aos Coríntios, a gente vai perceber um pouco a respeito de como Deus é o nosso consolador. Então, como esse trecho apresenta uma ação de graças, o versículo 3 não poderia começar de maneira mais coerente do que com a expressão: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós observamos toda essa expressão, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Tudo vem das mãos de Deus. Por isso bendizemos em todas as situações. Tudo vem das mãos de Deus, inclusive e principalmente a misericórdia e o consolo. E duas expressões que podem ser sinônimas de misericórdia e consolo são compaixão e encorajamento. Quando nós temos compaixão por alguém, nós estamos tendo misericórdia. Quando nós encorajamos alguém, nós o estamos consolando para que possa seguir em frente, apesar das tribulações. E Paulo caracteriza Deus, que é o alvo do seu agradecimento, de duas maneiras. A primeira delas, Pai das misericórdias, e depois Deus de toda consolação. E um dos comentaristas que eu mais gosto de utilizar quando expondo
as cartas aos Coríntios, que é o Simon Kistemaker, ele vai afirmar sobre essas duas definições: Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Compaixão é o amor de Deus que busca, que se estende em direção a e que transforma o pecador. Então, compreendendo essa primeira parte da palavra de Kistemaker. Então, compaixão é o amor de Deus que busca, que vai atrás. Nós, enquanto pecadores, Deus teve compaixão de nós, ou seja, Ele foi misericordioso e o seu amor nos buscou. Segunda coisa que ele diz: se estende em direção a. É Ele que vai em direção a nós e não nós a Ele. Isso desde Deuteronômio a gente vai perceber. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. E terceira coisa que ele diz: compaixão é o amor de Deus que transforma o pecador. Se não fosse pela compaixão de Deus, nós continuaríamos vivendo na prática do pecado. Mas o seu amor não somente nos constrange, mas também nos transformou. E da sua compaixão flui o amor consolador de Deus. Então, é justamente porque Ele tem misericórdia de nós que Ele nos consola nos momentos de tribulação. Então, pois Deus tem um terno amor por aqueles que estão feridos e os consola em sua hora de necessidade. Não é do prazer de Deus fazer com que nós soframos, mas tem um propósito para o nosso sofrimento: é o crescimento, é experimentar o consolo de Deus, é perceber que o Deus Pai das misericórdias e Deus de toda consolação é conosco em todas as nossas tribulações. Que os sofrimentos nós não passamos sozinhos, mas existe sim, cada sofrimento, cada situação tem o seu propósito. E observe que Paulo vai escrever o Deus de toda consolação. Isso significa que Deus está pronto a nos consolar e a consolar as pessoas que chamam por Ele em todos os momentos. É por isso que a gente não só ora a Deus na terça-feira, a gente ora a Deus sem cessar, por saber que Ele está sempre pronto a consolar as pessoas que chamam por Ele. Seja quais forem as dificuldades, sejam quais forem as tribulações, Deus prova estar perto dos seus santos e os tranquiliza com o seu apoio envolvente que a tudo abarca. Não existe um espaço da nossa vida que a gente possa dizer assim: esse aqui eu não vou devotar a Deus, esse aqui eu não vou entregar nas mãos de Deus. Talvez você possa até querer fazer isso, mas não tem como, porque a tudo abarca o apoio envolvente de Deus. Uma vez que nós somos atraídos por Ele, pela pregação do Evangelho, uma vez que somos alvo da sua transformação, desse amor que transforma, desse amor que vai em direção ao pecador, nós não temos como voltar atrás. E não temos como dizer: eu apenas reservo metade do meu coração para Deus. Ele não recebe metade do nosso coração. Ele quer a nossa integralidade. É tanto que eu sempre questiono as pessoas que dizem: será que é válido ainda hoje a gente ter que reservar 10% da nossa renda para Deus? Meu irmão, Deus não quer seu 10%, Deus quer seu 100%. O 100% do seu tempo para a glória dEle, o 100% das suas rendas, de modo que seja administrado para a glória dEle, o 100% das suas forças, de modo que você trabalhe para Ele, para a glória dEle. Então, não são 10%, a questão não é a matemática, a questão é a entrega total em confiança a Ele, sabendo que em todas as coisas Ele estará a nos livrar. E aí o versículo 4 diz: Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então veja, Paulo diz que Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Paulo ele utiliza bem essa generalização, tanto no primeiro versículo quanto no segundo. Ele diz que é o Deus de toda consolação e depois diz que o Deus que nos livra e está conosco em todas as nossas tribulações. Faça um breve exercício.
Pense agora nos momentos mais difíceis da sua vida. Os mais difíceis, aquele que você disse assim, não tem saída. Não tem. Aquele que você disse assim, só Deus. Era só Deus mesmo. Seja sincero agora com você mesmo. Você pode não ter recebido de Deus as palavras que você esperava, orando a Ele a resposta que você queria. Você pode não ter recebido o tipo de socorro que você imaginava que era o melhor, mas certamente Ele consolou você nesses momentos. E Ele te deu o melhor caminho de saída para as mais variadas situações. O que eu quero dizer com isso? Em todos os momentos difíceis da nossa vida, Deus não falou aquilo que nós queríamos que Ele falasse, mas o que nós precisávamos ouvir. Ele não fez aquilo que nós achávamos que era melhor para sair da situação. Ele fez o que era melhor para que nós saíssemos da situação. E isso é importante porque a gente continua agindo muitas vezes como se tivesse controle da situação. E os momentos difíceis fossem aqueles que a gente perde o controle. E a gente só pode viver como aqueles que estão sob o controle de Deus. Ele é quem tem o controle de todas as situações. E essa consolação que Ele nos promove, que Ele nos proporciona em todas as nossas tribulações, tem um objetivo maravilhoso, que é o que Ele vai dizer depois. Com a consolação que nós recebemos de Deus, nós podemos consolar os que estão passando por tribulações. Então veja só, como eu disse antes, todo sofrimento tem um propósito. E o grande propósito nesse texto é mostrar que você tem tribulação e você é consolado por Deus. Para quê? A gente às vezes se pergunta, Senhor, por que eu sofro? Por que eu estou passando por isso? Quando a gente deveria perguntar, Senhor, para que eu estou passando por isso? Para que você possa consolar aqueles que estão passando por tribulações. Muitas vezes semelhantes às suas. Então, em dadas circunstâncias, nós desejamos nunca ter passado por aquilo. Nunca. Ou nem estar perto de quem passou. Hoje mesmo a gente não quer passar pela infecção desse vírus. E a gente não quer nem estar perto de quem está passando por isso. Por quê? Porque a gente sofre junto. Não é que a gente queira ser egoísta e não compartilhar. É porque a gente sabe o sofrimento que muitos estão tendo. Mas perceba que o consolo de Deus não tem um alcance meramente individual. Ele não é só para você. Ele é para que exista um alcance coletivo. O consolo que a gente recebe serve para que a gente ajude a outros que estão passando por situação semelhante. E que eles precisam de consolo, tanto quanto nós. Então, para isso, é necessário que algumas provações nós venhamos a passar, para que nós sejamos capacitados por Ele para ajudar outros. É muito fácil você querer consolar uma pessoa se você nunca passou pelo que ela está passando. Aí você diz, não, tenha calma, fique tranquilo, vai passar, vai dar tudo certo. Eu costumo assistir um programa perto do meio-dia, é um programa esportivo, e as pessoas estão fazendo home office ainda, né, há mais de um ano. E uma das jornalistas desse programa sempre se apresenta da sala de casa e entre os livros, né, que é praxe, né, dos jornalistas terem sempre um estante com muitos livros, e ela coloca alguns quadradinhos com letras, formando a frase, vai passar. É muito fácil você falar, vai passar, numa situação em que tem muita gente passando fome, e você está no seu apartamento à beira-mar, com internet boa de qualidade que você transmite até o seu trabalho, para milhares de pessoas. É muito fácil dizer, vai passar, quando existe muita gente sem esperança lá fora, muita gente que não confia em Deus, e que acha que vai passar porque alguém vai surgir do nada com uma solução mágica para que tudo isso acabe. Mas é difícil falar vai passar para pessoas que estão passando. É difícil falar vai passar para quem já
passou. É difícil falar vai passar para quem está iniciando o processo de passar por isso. Às vezes a gente fica naquela situação tão sem palavras para dizer para uma pessoa e a gente só sabe dizer, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e a gente não sabe se vai dar certo. A gente não tem essa certeza de que tudo vai dar certo. Porque às vezes é necessário que algumas coisas tenham errado, entre aspas, para a gente, para que a gente aprenda o que é de fato certo. O que é o errado para a gente? É que a gente sofra o danos, tenha sofrimentos, para que a gente aprenda o certo, ou seja, confiar em Deus e não em nós. E é isso que Paulo mostra com isso aqui. E aí, falando a respeito de, é necessário passar por provações para que a gente possa consolar, para que a gente seja capacitado a consolar outros. Veja um exemplo bem básico. Mesmo que você não saiba o que está se passando no coração de quem perdeu alguém para o coronavírus, se você já experimentou luto, fica mais fácil você ter sensibilidade, você ter compaixão e você oferecer conforto a quem está sofrendo. Por mais que você não tenha perdido ninguém, por mais que você não tenha experimentado a dor de ter sido infectado e voltar, mas se você já experimentou o luto, se você já perdeu alguém em outro momento, é mais fácil de você dizer assim, eu posso não saber o tamanho da sua dor, mas eu sei que dói. Eu posso não saber como você está se sentindo agora, mas eu sei como eu me senti naquela época. Eu gostaria de ser consolado. Então agora eu estou preparado para consolar. E como é bom sermos muitas vezes fortalecidos por aqueles que nós buscamos consolar. A irmã Janeide falar sobre isso. A gente vai na casa da pessoa que está vivenciando o luto e às vezes a gente sai mais fortalecido do que aquela pessoa que a gente achava que ia lá para ajudar, para consolar. Por quê? Porque ali a gente escuta um testemunho de fé, de confiança inabalável em Deus, de que tudo continua sob o seu domínio e aos cuidados das suas poderosas mãos. E o versículo 5 nos traz o seguinte: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, estes são os sofrimentos, esses sofrimentos que ele fala, sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Não é que a gente está sofrendo como Cristo sofreu, não dá para fazer essa comparação, mas são os sofrimentos que os seguidores de Cristo passam em prol da igreja e do reino. Então são os sofrimentos advindos do ato de servir a Cristo. Por exemplo, Saulo no caminho de Damasco, ele ouve Jesus lhe perguntar, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele escuta aquilo e diz, espera aí, mas eu estou perseguindo os cristãos, eu não estou perseguindo a Jesus. Entenda, Saulo, no ato de perseguir os cristãos, ele escuta do Senhor que tanto Jesus como os seus seguidores, como a igreja, são um só. E da forma que os crentes sofrem por Cristo, tanto Jesus como os seus seguidores sofrem a dor. Ou seja, quando nós somos perseguidos, nós sofremos. E aquele pelo nome de quem nós sofremos, sofre por nós. Por isso que ele fala, porque você me persegue. Você está perseguindo o meu povo, então você está perseguindo a mim. Então, da mesma forma que sobre nós transborda os sofrimentos de Cristo, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ou seja, o conforto divino vem por meio de Cristo. O conforto que nos é oferecido por Deus é muito maior, ele é muito mais excedente do que os sofrimentos que nós precisamos suportar. Óbvio que nós estamos aqui falando para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que colocaram suas vidas nas mãos dele. O ímpio não experimenta esse tipo de sensação, ele não tem essa confiança, ele não sabe devotar a sua fé
no Deus verdadeiro. Mas aquele que assim o faz, sabe que por mais que estejamos sofrendo, ainda assim não será maior do que a nossa capacidade de suportar. Por quê? Porque a nossa capacidade de suportar vem de Deus, por meio de Cristo. É assim que acontece. Se fosse por nós mesmos, nós sucumbiríamos, mas não é pela nossa força, é pela força de Deus, por meio de Cristo, que o conforto vem. E a gente vai passando por cima dessas situações. Os versículos 6 e 7, nós vamos comentar conjuntamente, e eles dizem: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque nós sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Veja só que 2 versículos especiais esses que Paulo vai citar. Paulo via a soberana mão de Deus em todas as coisas. Todas as coisas. Em todos os acontecimentos, fossem de aflição, fossem no consolo, Paulo via a mão de Deus e o seu bom propósito em tudo. Por que eu estou sofrendo? Porque Deus quer me ensinar alguma coisa. Por que eu estou sendo consolado? Porque Deus é o Pai das misericórdias, porque é o Deus de toda consolação. Em tudo eu vejo a mão de Deus, a me guiar durante o sofrimento e a me tirar do sofrimento pela consolação. Os sofrimentos de Paulo deviam ser vistos pelos crentes de Corinto como algo que visava promover o bem-estar espiritual dos crentes. Então, quando eu olho para Paulo, eu vejo quanto ele sofre em amor ao Evangelho. Eu vejo o quanto eu sou privilegiado em tê-lo como meu irmão em Cristo, porque ele está batalhando pelo bem espiritual dos crentes. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, não deem ouvido aos falsos mestres, ele compra briga com meio mundo, mas ele está trabalhando pelo bem espiritual dos crentes. Quando nós hoje estamos aqui dizendo: meus irmãos, não deem ouvidos aos falsos mestres que ainda hoje se levantam, nós também compramos algumas brigas, mas estamos trabalhando para o bem-estar espiritual de todos. Nós não podemos fazer menos do que já foi feito pelos nossos antepassados. É seguir os mesmos caminhos, é ir nas mesmas pisadas. Paulo trabalhava, sofria para que o povo de Cristo ficasse bem nutrido, bem alimentado e bem certo de quem eles serviam. Hoje nós temos a responsabilidade de pregar para que as pessoas sejam bem alimentadas, edificadas na palavra e saibam em quem elas confiam e a quem elas servem. Como servo de Cristo, então, ele sofreu pelo bem do povo de Cristo. Por isso que ele vai enumerar dessa maneira: se somos atribulados, ou seja, se eu passo por provações, é para consolação e salvação de vocês. Quer dizer que então que o sofrimento de Paulo salva alguém? Não. Quer dizer que a palavra pregada pela boca de Paulo, a palavra de Deus por intermédio de Paulo, vai chegar a ouvidos que são do interesse de Deus salvar através da pregação e da obra redentora do Espírito Santo. Ou seja, é necessário pregar e até mesmo sofrer para que alguns sejam consolados e salvos pela pregação. E ele diz: se somos consolados, é para a consolação de vocês. A gente sofre para o bem de vocês. E no momento que a gente é consolado, vocês percebem que tudo aquilo valeu a pena, que tudo aquilo fez sentido. Por quê? Porque Deus estava conosco a nos consolar, e a nossa consolação é a consolação de vocês. Porque assim como nós passamos, vocês irão passar. Assim como fomos consolados, vocês também serão consolados. Então o encorajamento que Paulo recebeu de Deus também alcançou os coríntios nas suas próprias aflições por Cristo.
Era dizer: olha, meus irmãos, eu estou passando, mas eu estou passando como uma forma, um modelo para o que vocês vão passar. Então enxerguem nas minhas aflições, nos meus sofrimentos, uma forma também de lidar com essas situações. Como eu estou lidando com o meu sofrimento? Eu continuo rogando ao Senhor que seja comigo. Eu continuo pedindo que Deus me conforte, me console e me livre dessas tribulações. Como é que vocês vão lidar com as situações quando elas chegarem às suas portas? Vocês devem rogar a Deus, vocês devem se dobrar diante de Deus, pedindo por consolação e por livramento. Então, eles precisavam ter paciência para suportar os mesmos sofrimentos que Paulo estava padecendo. A gente é imediatista, é próprio da nossa época. A gente quer fazer uma coisa hoje e os frutos virem amanhã, ou então hoje mesmo. A gente abre um negócio e quer que dê lucro no mês seguinte. No primeiro balanceio patrimonial tem que estar tudo verdinho. A gente inicia um projeto e a gente quer que os frutos sejam produzidos a olhos nus na mesma hora. A gente faz um momento, um projeto missionário, um impacto evangelístico, a gente quer que dê números absurdos. Mas só que as coisas que a gente vai precisar passar, as aflições pelas quais a gente vai precisar passar, vão nos testar no quesito paciência. Eu tenho certeza que essa igreja aqui não foi fundada com mais de 100 membros. Nós temos a certeza de que ela não foi crescendo durante os primeiros meses. Ela não lotava um templo como esse aqui, que não era esse o original, mas não lotaria com o número de pessoas para um templo como esse, inclusive com uma parte de cima, no primeiro ano de fundação. As coisas no reino de Deus precisam de paciência. O progresso no reino de Deus é na base da confiança e na dependência de Deus e da paciência para trabalhar por Ele. Isso nas coisas boas, o progresso da igreja, o progresso do reino de Deus, nas coisas desagradáveis, nas aflições, nos sofrimentos. A gente precisa ter paciência. A gente hoje é meio que criado por um mundo, a gente vive num mundo em que a gente é jogado nele de uma forma muito frágil. Qualquer dor no cantinho da unha, a gente diz assim: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, me livra disso porque eu não aguento mais. É muito sofrimento, às vezes nem é. Às vezes você, como diz outro texto de Paulo, vocês não chegaram ainda a derramar sangue por isso. Vocês não chegaram ainda no ponto crucial. Vocês ainda não suportaram toda a aflição. Vocês estão começando agora. E é difícil para quem está na aflição dizer: está começando agora. Olha, desse tipo de aflição vem mais umas 10. A pessoa entra em desespero. Mas entra-se em desespero quando se perde a visão de que o Deus de toda consolação nos consola em todas as nossas tribulações. É isso que começou dizendo aqui o texto. Então, quando Paulo diz para esses irmãos que sejam encorajados nas suas aflições e tenham paciência, é porque ele sabe, ele já experimentou vários momentos de aflição e sabe que não é no imediato que se sai de determinadas situações. É Deus trabalhando primeiramente com você e Deus trabalhando com todo o contexto para que você saia daquilo ali com um aprendizado, para que você saia daquilo ali fortalecido e ainda mais confiante em Deus. Então, esse encorajamento produzia nos irmãos de Corinto uma firme perseverança para que eles possam prosseguir sob pressão. Hoje, o povo de Deus, eu não vou dizer de uma maneira geral, não vou generalizar, mas uma parte do povo de Deus não consegue conviver com a pressão. Muitas pessoas durante esse momento de pandemia, e por mais que agora se fale em determinados locais, em pós-pandemia ela continua,
Não existe pós-pandemia, porque ainda tem gente morrendo, gente sendo infectada. Então, durante toda essa pandemia, muita gente sucumbiu, se entregou e não perseverou mesmo nas pressões. A gente observa, hoje nós estamos aqui, e a irmã Graciane falava do sentimento de estar pela primeira vez numa organização do culto apenas online, uma transmissão do culto que está sendo feito aqui. E a gente aqui já falou várias vezes, porque é mais de um ano que a gente vem passando por isso, e o grupo que realizava as primeiras transmissões, que ainda permanece, o mesmo grupo, passou aqui 3 meses, de março a junho do ano passado, reunidos aqui, transmitindo terça e domingo, 4 pessoas. Às vezes estavam os 3 lá fora e a gente pregando dentro da sala. E o sentimento era, muitas vezes, de impotência. Querer que as coisas começassem a dar certo, que a pandemia passasse, que todo mundo ficasse bom, que ninguém começasse a ser infectado, que a igreja ficasse sã e salva e que tudo voltasse. E a gente falava, e eu me lembro várias vezes em que dirigia os cultos e falava em devocionais: eu espero que daqui a pelo menos um mês a gente esteja de volta. Eu espero que em breve nós estejamos juntos novamente. E a pressão foi se intensificando sobre nós. Chegou a um ponto que a gente não sabia mesmo se voltava. Mas Deus foi misericordioso e nessa grande tribulação em que a gente está passando, Ele nos fez voltar em junho, finalzinho de junho. E aí o comércio foi voltando, as pessoas foram voltando. Quem tinha medo no começo começou a frequentar. Quem estava todas as vezes na transmissão começou a vir presencialmente e ser renovado por aquela comunhão. Mas veio de novo. E a pressão continua. Mas eu quero dizer nessa noite que o encorajamento que nós podemos ter em meio a esse sofrimento momentâneo, aquilo que a gente precisa ter enquanto perseverança em um momento de pressão, é que nós não vivemos à base de decretos não governamentais. A nossa vida é à base de decretos divinos. Então, por mais que a gente esteja numa expectativa de que na próxima sexta-feira seja lançado um novo decreto e que ele seja menos restritivo, que no sábado possamos estar aqui juntos com a UMASBRAC, participando de um estudo presencial, mesmo que seja 30%, isso já é muita coisa para a gente. Mas se isso não acontecer, nós não vamos esmorecer. É perseverar sob pressão. A pressão de dizer: está difícil, eu vou ficar em casa. Está difícil, eu não vou mais lutar por isso. Está difícil, eu não vou mais ficar postando que minha igreja é essencial. Está difícil, eu não vou mais ficar discutindo com ninguém que diz: não, eu só vou para a igreja ano que vem. Continue vindo, mesmo que seja só na terça-feira. Continue vindo, mesmo que seja uma vez no mês e que eles parem metade e a outra metade a gente possa vir. Continue falando para as pessoas: não tenha medo. Com os devidos cuidados, venha para a casa de Deus. Não se acomode com a tela do computador, com a tela de celular. Não se acomode em estar em casa quando você poderia estar com os santos de Deus na casa de Deus. Continue falando para as pessoas: não deixa para o ano que vem não. Vem agora. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Essa pressão que a gente está vivendo é também para nos dizer o seguinte: ó, você tem certeza de que amanhã você está vivo? Não. Então faça hoje, não deixe para amanhã. Sirva a Deus hoje, persevere em oração hoje, aprenda na tribulação hoje, não deixe para amanhã não. Você não sabe o que é que vem amanhã.
Então nós devemos ser perseverantes em meio às tribulações, sabendo que não somos os únicos que estão passando por ela. É só Campina Grande que está passando por isso? Não. Hoje pela manhã, algumas pessoas puderam acompanhar um culto presencial lá na igreja de Pinheiros, do pastor Hernandes Dias Lopes e do pastor Arival Dias Casimiro. Mas em determinados momentos, eles estavam em transmissão online, nós estávamos presencial. O que eu quero dizer é que, mesmo que oscilando em relação a decretos governamentais, essa pressão é para todos. Todos estão enfrentando isso. E todos estão enfrentando uma situação em que precisam estar muito convictos do chamado de Deus para as suas vidas, para não largar as cordas. E dizer, tá bom, chega, não aguento mais isso. A nossa dor não é maior do que a dor de outras pessoas. Às vezes a gente vai contar para alguém, vai tentar receber de alguém um consolo, como diz o texto, alguém que já passou pela situação, nos consolar, porque foi capacitado para isso, e a gente conta o nosso problema, conta a nossa dor, e aquela pessoa diz, é porque você não viu quando eu tive isso. Quando eu tive foi muito maior do que o seu. Você já ouviu isso de alguém? Você já ouviu você dizendo assim, olha, eu estou com muitos problemas na pandemia, porque meu negócio não está indo muito bem, eu estou começando a acumular contas. A pessoa diz, é porque você não escutou minha história. Você não sabe o que já aconteceu comigo. É um campeonato para ver quem tem mais problema. Tem crente que não sabe ajudar o outro, simplesmente ouvindo e orando. E é um momento para que a gente possa exercitar esse consolo aos outros, ouvindo e orando. Eu não preciso dizer que eu tenho mais doença do que outra pessoa. Deus sabe. Eu não preciso dizer que eu sou mais endividado do que outra pessoa. Deus sabe. Eu preciso ajudar meus irmãos independente da minha situação. Quantas vezes a gente foi falar com pessoas para consolá-las e a gente julgava que precisava de consolo. Mas Deus disse para a gente, é você que vai lá oferecer consolo a essa pessoa, porque eu te capacitei te dando provações e consolação de todas essas provações. Então agora é sua vez de ir lá. Assim como você foi consolado, ela também precisa de consolação. Então a consolação destinada a outros é a mesma que está prometida a você pela palavra de Deus. Da mesma forma que nós participamos dos sofrimentos, nós vamos participar também da consolação. O povo de Corinto precisava ouvir isso. Meus irmãos, hoje estamos sofrendo, mas seremos consolados. Eu tenho certeza que o povo de Deus, hoje, reunido em qualquer espaço, seja ele presencialmente, no templo, seja nas suas casas, acompanhando alguma transmissão de culto, também precisa ouvir. É momento de sofrimento para muitos? Mas nós participaremos também da consolação. O versículo 8 nos traz o seguinte: irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Eu já citei hoje, inclusive está na Bíblia, que Deus não nos dá um fardo mais pesado do que nós podemos suportar. Porém, Paulo aqui chega a dizer que não teve capacidade de suportar, porque os sofrimentos foram além da sua capacidade. Veja, Paulo não está sendo contraditório naquilo que ele diz. Ele diz, a minha capacidade de suportar é pequena, então eu desacreditei da minha própria vida, porque se eu olhar para a minha capacidade, eu estou perdido. Só que eu vejo que Deus não nos dá um fardo maior do que eu possa suportar, ou seja, maior do que a capacidade que Ele me dá de suportar. Essa é a grande diferença. Sozinho eu não suporto, com Ele eu suporto. Sozinho eu não encontro consolo para a minha tribulação, com Ele eu encontro.
Então, se havia alguém que podia falar com propriedade daqueles irmãos sobre o tema consolo na tribulação, era Paulo. Porque Paulo tanto tinha muita experimentação nas tribulações, como também era alguém que havia sido agraciado muitas e muitas vezes com o consolo de Deus. Uma vez que ele tinha passado por vários sofrimentos, ele também tinha passado por vários momentos de consolo. Ele podia dizer: meus irmãos, nós vamos sofrer, mas vamos ser consolados. Eu sofri, eu fui consolado. Vocês estão sofrendo e vão ser consolados também. Aqui especificamente é provável que estivesse se referindo a alguns sofrimentos graves, talvez perseguição, doença, injúria. Ele havia sofrido desde a última vez que ele tinha estado em Corinto. Então, desde a última vez que ele esteve lá, até o momento que ele estava escrevendo essa carta, muitas coisas ele passou, muitas coisas mesmo ele passou. E essas dificuldades haviam ocorrido tanto em Éfeso, em Atos 19, como durante o período entre as visitas que havia feito a Éfeso e a Macedônia, mas que não são mencionadas em Atos 20. O risco que Paulo correu nesses lugares e nesses momentos de visitação foi tão grande que ele descreve isso como um fardo extremamente pesado que ele não era capaz de suportar. Mas fisicamente ele não tinha condição de suportar todo aquele sofrimento. Mais do que isso, espiritualmente lhe faltava força para sair daquela situação. E aí o que é que acontece? Quando nem física nem espiritualmente a gente consegue forças para sair de uma situação, a gente entra em desespero. E aí, meus irmãos, se não fosse pela ação de Deus, o que Paulo poderia esperar? O fim da sua vida. Por isso que ele diz, a ponto de eu perder a esperança da minha própria vida. Eu espero que você não tenha passado por isso, porque é extremamente angustiante. Mas se você algum dia já perdeu a esperança da sua própria vida, você diz, essa situação está tão grave que o que eu posso esperar é morrer. O que eu posso esperar é que o fim está próximo. Se você já passou por isso, então você se identifica com o que Paulo passou. Ele entrou em desespero porque ele disse, não tem para onde correr. A perseguição que eu estou sofrendo, a injúria que eu estou sofrendo, o sofrimento é tão grande que eu perdi a esperança de viver. Mas aí vem o versículo 9 que ele diz, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Essa é a questão. Aquele sofrimento não era para que ele entrasse em desespero, é para que ele simplesmente, de uma vez por todas, deixasse de confiar em si e confiasse em Deus. Enquanto não acontece algo tão grave, tão agudo, a gente continua dizendo, não, vai dar tudo certo. Eu sei o que eu vou fazer. E aí você começa a planejar formas de sair daquela situação. Plano A dá errado, plano B dá errado, plano Z dá errado. O que é que você faz? Vai para os pés de Deus. De novo, quando você poderia ter ido antes. Porque para Deus não existe plano B. O mesmo plano está valendo. Então, antes de chegar o momento de desespero, a gente aprende com Paulo aqui, em tudo isso, nós não devemos confiar em nós mesmos, mas nas tribulações devemos confiar única e exclusivamente no poder de Deus. Então, veja só, em situações como essa, Paulo chegando à beira da morte, ele pensava, agora é o fim, mas ele não morreu. Deus quis apenas que ele abandonasse a confiança em si mesmo e pusesse toda ela em Deus. Nas situações que nós beiramos o desespero, Deus nos leva a perceber que nós somos pequenos demais, que nós somos frágeis demais, limitados demais para confiar na nossa própria força. E é quando nos sentimos assim que nós recorremos ao poder dele e nos entregamos inteiramente nas suas mãos. E nós esperamos apenas pela sua misericórdia. Você está entregue, o sofrimento já acabou com você. E você diz, Senhor, só a tua misericórdia. E é só ela mesmo.
O que Paulo tinha em mente quando escreveu isso era uma confiança total e restrita em Deus. Ele diz: eu já tinha sentença de morte, mas essa sentença de morte não foi para que eu morresse mesmo, foi só para que eu soubesse, olha, a situação é tão grave que eu não vou resolver sozinho, eu tenho que confiar apenas em Deus. Versículo 10 nos traz: Ele nos livrou, e aí você percebe, Paulo não morre, Paulo é liberto. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Veja o que ele fala agora em confiança e ele fala em esperança. Ele diz: Ele nos livrou e continuará a livrar-nos. Essa é a palavra de confiança total e restrita de alguém que recebeu o livramento de um perigo mortal. Alguém que estava à beira da morte e o Senhor resgatou. Não só resgatou, mas consolou. Então veja, o Paulo recebeu o livramento de perigo mortal e a sua confiança em Deus era tão grande que ele nutria no seu coração a certeza de que se viesse outro sofrimento, Deus o livraria de novo. Ele nos livrou e ele continuará a nos livrar. Paulo não corria perigo por conta da sua imprudência. Paulo está nessa situação porque ele é imprudente. Não. Paulo não corria perigo pela sua forma de vida inconsequente. Porque tem gente que busca o perigo, tem gente que busca ficar face a face com a morte, todos os dias. Mas Paulo não era assim. Paulo não corria risco por conta do seu modo de ser apartado da palavra de Deus, sem considerar a palavra de Deus. Pelo contrário, Paulo corria risco por conta da sua atividade de pregação aos perdidos. Paulo corria risco por conta da assistência que prestava a várias comunidades. Paulo corria riscos por conta do zelo para com o Evangelho. Então, se nós vivermos assim, dedicando a nossa vida à obra do Senhor, e nós viermos a passar por algumas provações por conta disso, nós podemos ter a certeza, pelo relato de Paulo aqui, de que na mesma medida em que essas provações nos sobrevêm, nós também teremos o livramento e o consolo do Senhor. Não é que Deus vai nos livrar em toda e qualquer situação em que a gente se colocar contrário à palavra dele. Uma pessoa que pega um carro embriagado e sai a 100 por hora numa avenida como a Juscelino, ela não deveria, ela até pode, mas ela não deveria dizer: Senhor, me livra, quando estivesse próximo de bater em um carro. E a 100 por hora talvez você até morra, mas você não deveria, você foi imprudente. O seu sofrimento vai ser causado por você mesmo, pela sua natureza pecaminosa. Mas veja que aqui ele fala os sofrimentos que ele teve por causa do Evangelho. A gente volta para o versículo de número 4. Versículo número 4 e versículo número 5. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, certo? Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. É o sofrimento por viver para Cristo. Esse é o sofrimento que Paulo está falando. Não é o sofrimento advindo da minha natureza pecaminosa, é o sofrimento por viver contrariamente, lutando contra o pecado. Isso também nos causa muito sofrimento, porque primeiro, nós somos incompreendidos, segundo, nós somos rejeitados, nós somos excluídos, mas em tudo isso nós seremos consolados. Então, se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, mesmo passando por provações, nós teremos o seu livramento e o seu consolo, e se colocamos a nossa esperança em Deus, nós jamais seremos decepcionados. Por último, no versículo 11, nós temos: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Então, eu sei que, colocando a esperança de Deus, Ele continuará a nos livrar
enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Paulo dizia: eu sei que o livramento do Senhor e o consolo do Senhor vem sobre a minha vida, enquanto vocês oram por nós, enquanto os coríntios oram por eles. E aí, a gente hoje pode dizer assim: eu sei que na minha vida as situações mais difíceis vão passar, porque eu sou alvo de oração todos os dias, por muitas pessoas, às vezes que eu nem sei quem são, mas que eu agradeço a Deus pela vida delas, porque é pela oração dessas pessoas que eu vou me sentindo cada dia mais certo de que Deus está comigo e que me preservará em todas as tribulações. Eu continuo trabalhando, às vezes sentindo o peso do sofrimento, mas sabendo que no final das contas Deus me livrará, e que muitos têm orado pela minha vida. É nessa certeza que Paulo continua a sua jornada. Ele diz: assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então, o passar por provações, meus irmãos, muitas vezes é necessário a compreensão de que nós devemos orar uns pelos outros. Porque nós sabemos e vivenciamos algumas das situações pelas quais hoje nossos irmãos passam. Você já perdeu um ente querido? Hoje é seu irmão. E assim como você pediu oração pela sua família enlutada, é hoje aquela família que pede e você ora. Devemos orar uns pelos outros. Assim como nós fomos consolados por Deus em resposta às orações de muitos companheiros na fé, agora nós podemos oferecer as nossas orações em favor deles, no sentido que o consolo chegue e inunde os seus corações. Era essa oração que a gente fazia quando estava na tribulação: Senhor, me dá consolo. E alguém lá longe, que a gente nem sabe quem é, dizia assim: Senhor, olha para a vida daquele irmão, ele está precisando do teu consolo. Vai com tua mão e cuida da vida dele, cuida da família dele. Aplaca a dor que eles estão sentindo nesse momento. Agora nós estamos capacitados a fazer o mesmo por outros. Então a minha oração nessa noite é que Ele nos capacite a ser perseverantes nas tribulações, a depender somente dEle para a resolução dos nossos problemas. Nós não somos capazes de resolver, nós dependemos dEle. Que Ele nos capacite a esperar no seu consolo, dando graças a Ele pelos livramentos recebidos. E que Ele nos motive a interceder pelos que sofrem e consolá-los com a consolação que nós recebemos dEle. Que Ele seja, meus irmãos, por nós honrado e glorificado hoje e por todo sempre. Amém?